Já faz alguns dias que o nosso eterno Silvio Santos nos deixou, mas obviamente a repercussão da sua morte ainda reverbera por todas as mídias sociais, e não é para menos, né? O homem era o maior comunicador do nosso país. Nos últimos dias, muita gente está relembrando a sua carreira fantástica na TV, e uma de suas histórias mais curiosas ocorreu longe do seu habitat natural. Você sabia que o Silvio Santos era para ter se tornado presidente do Brasil? Como que seria o país se o grande mestre do baú tivesse concorrido e tivesse vencido, né? Por que não deixaram ele participar da corrida presidencial? Os motivos são bem suspeitos, eu diria. Nesse vídeo a gente vai relembrar a história de quando o Silvio quase se tornou presidente do Brasil. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. O nosso eterno Silvio Santos foi um cara de sucesso em todas as áreas que ele atuou, o que o torna ainda mais lendário, seja como empresário, apresentador, comunicador ou pai de família. O Cenoura Bravanel foi um verdadeiro exemplo de homem bem-sucedido. E conseguiu tudo isso, né, até onde sabemos, sempre honesto e correto, não é? Tendo isso em mente, como seria se o Silvio fosse o maior líder dessa nação? Hoje se lança candidato à presidência da República de um país como o nosso, o Brasil. Vejam como é bom viver na democracia. Oportunidade igual para todos. O dia que Silvio quis ser presidente. Silvio Santos tentou disputar a eleição presidencial de 1989, a primeira pelo voto direto após quase 3 décadas pelo Partido Municipalista Brasileiro, o PMB, partido esse que foi extinto logo após o pleito. Essas eleições foram uma verdadeira loucura, um caos, né? Tanto que a candidatura do dono do SBT foi oficializada 2 semanas antes do primeiro turno, marcado para o dia 15 de novembro, e mesmo assim, Silvão já tinha aí claras chances de se tornar o novo presidente do Brasil. Só que, por medo disso acontecer, alguns poderosos mexeram os pauzinhos e conseguiram tirar o apresentador da jogada. O momento era de puro caos político. Depois do fim do regime militar, na esteira do movimento Diretas Já e da promulgação da Constituição Federal de 1988, os eleitores estavam animados com a possibilidade de votar diretamente para presidente da República, já que a última vez que isso havia ocorrido tinha sido em 1960. A corrida presidencial estava tão frenética que mais de 20 nomes foram lançados. O primeiro turno estava previsto para ocorrer no dia 15 de novembro e o segundo no dia 17 de dezembro. Entre os postulantes a governar o país estavam Lula, do PT, Collor, do PRN, Leonel Brizola, do PDT, Mário Covas, do PSDB, Paulo Maluf, do PDS, entre outros, né? E desses aí, 2 se sobressaíam bastante, né? Lançado pelo pequeno PRN, Fernando Collor chamou a atenção do povo com uma imagem de político independente, jovem e empreendedor. Na outra ponta estava o petista Lula, líder sindical, fundador do PT e deputado federal com seu linguajar populista. Hoje, nós temos a certeza de que nenhum dos dois prestam, mas na época as pessoas os viam como uma possível salvação. A disputa parecia que iria ficar entre eles mesmo, até que o mestre apareceu. Em 31 de outubro de 1989, apenas 2 semanas antes do primeiro turno, o recente PMB oficializou a candidatura de Silvio Santos. Um garoto que era camelô e que começou vendendo carteirinhas para guardar o título de eleitor, com 14 anos de idade, hoje se lança candidato à presidência da República de um país como o nosso. A oficialização tardia foi possível graças a uma brecha na legislação eleitoral aberta com o veto do então presidente José Sarney e a data limite de 15 de maio para a filiação partidária dos postulantes. Antes do acordo pelo lançamento da candidatura do apresentador pelo PMB, o Silvio realizou tratativas com o PFL, que tinha o ex-vice-presidente Aureliano Chaves como candidato, mas com poucas chances de vitória. No PFL, o empresário teria ali uma estrutura partidária bem maior do que a no PMB, né, para concorrer aí à eleição. Então seria mais vantajoso. Porém, embora contasse com o apoio de uma ala do partido, Silvio não conseguiu avançar nas negociações, que manteve então a candidatura do Aureliano Chaves. Restou ao dono do SBT
tentar vencer a disputa em um partido de pouca expressão. O arranjo passou pela desistência do pastor Armando Corrêa, que até então era o cabeça da chapa do PMB. Com a movimentação, Silvio Santos passou a ser candidato da sigla à presidência, tendo Marcondes Gadelha, então senador pela Paraíba, como candidato a vice. Estava formada a aliança que poderia colocar o Cenoura Bravanel no topo da governança do país. Com a entrada tardia na disputa eleitoral, Silvio teve pouco tempo para fazer a sua campanha. Foram somente 10 dias de propaganda até o dia em que a Justiça Eleitoral iria acabar de vez com a sua candidatura. Nas poucas propagandas da TV que teve, Silvio apresentou seu programa de governo que tinha como prioridades básicas ações nas áreas de alimentação, saúde, habitação e educação. E vocês sabem que, desde que eu comecei a falar em política, as minhas preocupações sempre foram com as pessoas menos favorecidas. Eu sempre disse a vocês que não se admite, num país como o nosso, termos gente passando fome. Não se admite, num país como o nosso, termos pessoas que ficam aflitas, desesperadas, diante de uma doença. Ele também dizia que, se fosse eleito, atacaria imediatamente a inflação alta e a falta de correção no salário mínimo. Em outra propaganda, o empresário apresentava o jingle da sua campanha, que era o 26... o 26, com Silvio Santos, chegou a nossa vez, a melodia, que era a mesma da canção que marcou seus programas de auditório. É o 26, com Silvio Santos chegou a nossa vez. É o 26, com Silvio Santos chegou a nossa vez. Em outra aparição, no horário eleitoral, o comunicador reclamava do fato de que seu nome não iria aparecer na cédula de votação, uma consequência da mudança feita às pressas na chapa do PMB. Nessa época, obviamente, o voto ainda era à mão, já que a urna eletrônica só foi utilizada a partir das eleições municipais de 1996. A maior dificuldade minha é que o meu nome não aparece na cédula. Vocês que desejam votar em mim não vão encontrar o nome de Silvio Santos na cédula. Aqui está a cédula. Vocês estão vendo? Os nomes de todos os candidatos. Agora, quem pretende votar no Silvio Santos, quem confia no Silvio Santos, quem quer dar o seu voto para o Silvio Santos, deve marcar um X no 26. Então, 26, Correia. Só que não é Correia, é 26, Silvio Santos. Foi nessa correria e meio sem estrutura adequada que o Silvão foi para a batalha e mesmo assim incomodou gente grande. Segundo o portal do TSE, pesquisas realizadas na época apontavam que a candidatura de Silvio Santos era a preferida de cerca de 30% do eleitorado. Com isso, ele tinha grande chance de ir para o segundo turno e vencer. A popularidade do apresentador incomodou os adversários, o que gerou a apresentação de 18 contestações dos rivais, juridicamente chamadas de impugnações. Uma dessas impugnações foi apresentada pelo PRN, um partido que o Collor era afiliado naquele ano, sendo que o trâmite foi articulado por Eduardo Cunha, que depois viria a ser deputado e presidente da Câmara. O PRN apontava que o PMB de Silvio Santos estava com um registro irregular por não ter realizado convenções regionais em pelo menos 9 estados e convenções municipais em um número mínimo de cidades, exigências previstas na legislação partidária que vigorava na época. Outras agremiações políticas apontaram que Silvio Santos não havia se desvinculado do comando do SBT, uma empresa concessionária de um serviço público, 6 meses antes das eleições, que era uma regra estabelecida na legislação eleitoral. Com essas reclamações dos bichos grandes da época, o TSE tomou uma atitude que mudaria o rumo do Brasil para sempre. A candidatura barrada. Foi com base nesta última regra, a do vínculo com a sua emissora, que a Procuradoria-Geral Eleitoral quebrou então os planos da chapa de Silvio Santos para se eleger. Para o Ministério Público, os critérios de ineligibilidade atingiam o fundador do SBT, devendo a sua candidatura ser indeferida pela Justiça. Resumindo, no dia 9 de novembro de 1989, ocorreu um julgamento e o TSE vetou a candidatura daquele que poderia ter sido o melhor presidente que o Brasil não teve. Ele e talvez o Enéas, que a galera fala bastante também. A Corte Eleitoral também considerou que, embora o Cenoura Bravanel não constasse formalmente como diretor do SBT, ele exercia poder sobre a empresa de comunicação. A decisão do TSE foi unânime, 7 votos a 0, e o Silvio Santos não conseguiu disputar a eleição. Depois disso,
disso, o comunicador evitou fazer comentários públicos sobre a campanha relâmpago à presidência da República. Ele até ensaiou novos movimentos na política, pensou na possibilidade de se candidatar à prefeitura de São Paulo, por exemplo, mas preferiu dedicar seu tempo à profissão de apresentador e às atividades empresariais. E vamos ser sinceros aqui, acredito que teria sido muito bom para o país ter o Silvio Santos como presidente em qualquer época, ainda mais naquele ano, né, onde a disputa estava ali entre Collor e Lula. Só que a realidade é que para o Silvio foi até bom ele não ter se metido nesse meio imundo que é a política. Bom, ainda falando sobre o Silvio Santos, eu vou deixar recomendado para vocês aqui um vídeo que a gente falou sobre as previsões, né, de duas videntes aí que teriam feito sobre a morte de Silvio Santos. Uma, inclusive, foi praticamente certeira no seu comentário. Vou deixar aqui no card final, é só clicar e assistir. Até o próximo vídeo. Tchau!